Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos ver o último livro sapiencial, o livro do Eclesiástico. Outro dia nós vimos o livro do Eclesiastes. Hoje é do Eclesiástico, não tem nada a ver um livro com o outro. Eclesiástico é o nome que se deu a esse livro porque ele era usado na igreja, usado na sinagoga, usado junto das orações do povo judeu quando eles se reuniam. Esse livro, ele ganhou esse nome mais recentemente, como um livro eclesiástico, um livro que faz parte do grupo que reza juntos na igreja. Eclésia é igreja, eclesiástico ou eclesiásticos são aqueles que frequentam a igreja. Aqui no Ocidente nós chamamos os eclesiásticos os bispos, padres, diáconos, cardeais, etc., os eclesiásticos, os religiosos da igreja. Mas esse livro ele foi incluído para nós, na nossa Bíblia, em Trento, Concílio de Trento, 1500 e pouco. Então, por que isso? Porque esse livro não era considerado livro canônico, ou seja, não fazia parte dos cânones da Bíblia. Esse livro, ele era chamado antes de Sirácidas ou Sirac, o autor do livro. Então, deu-se o nome do autor do livro para o livro. Sirácida é um judeu que foi para o Egito, para a cidade de Alexandria, quando o domínio grego estava lá, para ver como que era a vida dos judeus em Alexandria, sob domínio da Grécia. E esse processo que ele faz de escrever o livro, ele escreve baseado naquilo que ele está pensando. E é um livro, então, escrito pelos Sirácidas. Sirácidas era o pai de Eleazar. Aparece Eleazar na Bíblia de vez em quando. Ele era o pai de Eleazar. E Eleazar era o pai de quem traduziu esse livro para a língua grega. Jesus. Jesus era um nome comum em Israel, como é José no Brasil, por exemplo, em Portugal. Jesus era um nome comum, não era um nome assim extraordinário, não. Então, aconteceu que Jesus traduziu o livro do avô. Esse livro foi escrito por Sirácidas e depois Jesus, neto de Sirácidas, filho de Eleazar, repito, ele traduziu esse livro para os judeus que viviam em Alexandria, que, como eu disse outro dia, era um número muito grande, chegou a 200 mil judeus vivendo em Alexandria. E esses judeus de Alexandria, como acontece no livro da sabedoria que vimos outro dia, o último vídeo nosso, muitos estavam deixando a cultura judaica para ingressar na cultura grega. E isso estava dificultando a vida deles. Aí o que acontece? Esse livro é mais um suporte que, por volta de 133 a.C., 132, Jesus resolve traduzir o livro que o avô escreveu por volta de 190 a 180 antes de Jesus, resolveu traduzir para os judeus que viviam nessas regiões do Egito, dominado pelos gregos, para aqueles judeus que não falavam mais a língua hebraica. Ele traduz esse livro para o grego e pede desculpa, inclusive, porque ele diz que é muito difícil traduzir, porque tem muitas palavras na língua hebraica que não tem como traduzir para o grego. Perde o significado, perde-se o valor.
mas mesmo assim ele ia encarregar de fazer isso. Isso você pode ver logo no comecinho do capítulo 1, ou no prólogo do Eclesiástico também tem. Mas principalmente ele vai falar isso no prólogo. Esse autor vai dizer isso. E o prólogo, porque o autor fala que Jesus cita que é difícil fazer a tradução, esse autor do prólogo nós não sabemos quem foi. Mas não é um acréscimo, ele faz parte do livro. Mas não foi Sirácida que escreveu e também não foi o Ciro que traduziu. O Ciro traduziu a partir do capítulo 1 do Eclesiástico. Vocês estão vendo que tem muita curiosidade na Bíblia que vocês não sabiam, não é verdade? Eu tenho o prazer de passar isso, porque os nossos pastores não passam isso nas igrejas. Não sei se é por falta de tempo, se é porque não querem que o povo fique sabendo mesmo mais profundamente a Sagrada Escritura, ou eu não sei. Mas é importante, porque isso aqui é catequese. O que eu estou fazendo com vocês é uma coilete, é uma catequese. O que eu estou fazendo com vocês aqui é mostrar como que era a realidade do povo judeu no tempo da Bíblia. Toda a trajetória do período da Bíblia. A realidade social, política, econômica, religiosa, cultural. Né? Então, inclusive, Jesus, que escreve esse livro eclesiástico, ele vai dizer que é muito importante manter a cultura dos hebreus, manter a cultura, manter a religiosidade, manter a fé, manter o comportamento fraterno, manter o comportamento social baseado aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Baseado aos livros históricos, a Torá, os livros da lei. A palavra Torá significa lei. Desde o Gênesis capítulo 12 em diante, até o final, Deuteronômio, Juízes, todos esses livros. O Êxodo. Então, Jesus vai dizer que esses livros é importante que o povo mantenha conhecimento, mantenha as tradições. Então ele faz o Eclesiástico é uma espécie de síntese das sínteses da história do povo de Deus, escrito em grego, agora traduzido para o grego, para que os gregos que viviam no Egito e não falavam mais, e não tinham muito conhecimento mais da história deles mesmos, tivesse de novo esse interesse. E aí, no centro de tudo isso está Alexandria, e o centro desse livro está os livros da Torá, os livros históricos, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Isso é eclesiástico. E com isso nós encerramos uma passagem muito rápida sobre os livros sapienciais, os livros da sabedoria do povo de Deus. Clique no sininho, inscreva-se no canal, dê um joinha. Sejamos humanos, vivamos em paz.